Entre alívios e aflições com a saúde da economia brasileira, o Ibovespa fechou a semana empatado. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo do dia 21 de agosto de 2020, em que o Ibovespa, no finalzinho, embicou para cima um tiquinho só, 0,05%, fechando a semana na faixa dos 101 mil pontos. O dólar comercial, por sua vez, num dia de aversão ao risco, sim, subiu 1%, cravado hoje, subia mais pela manhã. O Banco Central entrou aí no mercado vendendo moeda americana para atender a alta demanda por proteção. Diminuiu um pouquinho a alta, mas não impediu. E o dólar termina a semana aos R$ 5,60, mais perto dos R$ 6 do que dos 5. Hora de saber como é que esse placar foi construído. Você, se está acompanhando a cena política, a cena econômica, a cena do mercado financeiro, sabe que as preocupações com o risco fiscal, essa palavra entrou de vez no vocabulário do noticiário. As preocupações com as contas públicas estão incomodando, entraram de vez na roda de discussões de investidores, economistas, enfim, de participantes do mercado financeiro. Nessa semana foi mais uma coleção de tumultos pela frente o que o investidor encontrou. No começo tinha aquele rumor de fritura do ministro Paulo Guedes, Ibovespa para baixo, dia seguinte Ibovespa para cima com o dia do fico do Paulo Guedes, depois Ibovespa patinando, com o investidor lembrando que o risco fiscal fica, embora o ministro também fique no cargo. Patinou ontem, mas acabou subindo um pouquinho, já com investidores contando com a Câmara, o que acabou dando certo. O Senado derrubou o veto presidencial ao reajuste salarial dos servidores durante a crise. Lá atrás tinha ficado acertado que o governo ajudaria estados, em contrapartida congelaria por 2 anos os salários dos servidores. No entanto, o Senado, na hora H, disse não. Ontem, o dia todo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, veio se posicionando pela manutenção do teto, se mexeu. O Centrão, um deputado do Centrão agora que comanda o governo lá na Câmara, é a nova liderança do governo, teve a sua primeira prova de fogo, passou no teste, a Câmara botou o veto de volta, fica congelado por 2 anos o reajuste de servidores no Brasil, o que tirou da frente um possível gasto que poderia superar os 130 bilhões de reais pelos próximos 2 anos. Tirada essa pedra do caminho, você deve estar imaginando como é que foi hoje a abertura do Ibovespa. Foi de baixa, o investidor gostou disso, mas já tinha incorporado essa decisão da Câmara nos preços das ações ontem. E hoje o dia inteiro foi de queda do Ibovespa, a Petrobras patinando, porque o preço do petróleo lá fora patinou, porque os Estados Unidos está produzindo mais petróleo, mais plataformas estão em atividade, tem uma perspectiva então de choque de oferta do petróleo, o que derrubou os preços. Petrobras caiu, Vale passou por realizações, hoje ações da B3 também passaram por realização, ações de banco caíam o dia todo, no finalzinho do dia embicaram para cima um pouquinho também, um pouquinho mais que o Ibovespa, um pouquinho, a ação que mais subiu 0,60%, 0,70%, a ação do Bradesco. O que aconteceu? No final do dia saíram notícias positivas do mercado de trabalho brasileiro. De um lado, foram criadas milhares, mais de 100 e tantas mil vagas de emprego com carteira assinada no último mês de registros do Ministério da Fazenda. De outro lado, trouxe alguma animação para o mercado, prevendo dias difíceis pela frente para a economia brasileira, o aviso de que vai ser prorrogado aquele programa de manutenção de empregos que o governo colocou em prática na crise, que permite que empresas suspendam contratos de trabalho por até 2 meses
por mais 2 meses terá então continuidade esse programa aqui no Brasil. Os bancos que vinham em baixa viraram então jogando o Ibovespa um pouquinho para cima nessa sexta-feira. Sexta-feira, saldo do dia, saldo da semana também. Uma semana em que o Ibovespa conseguiu também nos 45 do segundo tempo um pouquinho de alta, 0,17% na semana, enquanto o dólar acumulou alta de 3,29%. Em agosto já subiu mais de 7%. A curva de juros que vinha embicando para cima deu uma acalmada nessa semana, diminuiu só um pouquinho a inclinação e segurou um pouco a apreensão dos investidores. A situação é difícil, a próxima semana deve continuar e ao longo dos próximos meses deve continuar ganhando cada vez mais atenção a situação da economia brasileira. Ao longo dos primeiros meses da crise, o Ibovespa estava bastante plugado no exterior, acompanhando os índices lá fora. Já não é mais assim, tende a continuar não sendo. Para conversar sobre isso e te explicar o que o seu bolso tem a ver, além do Ibovespa balançando, explicar também por que ele balança, o que seu bolso tem a ver com o descontrole das contas públicas, eu converso na segunda-feira, 8h30 da manhã, com a Paloma Brum, ela é economista-chefe da Toro Investimentos, e com o Rodrigo Otávio Marques de Almeida, CIO do End Bank. Eles vão estar à sua disposição para falar o que eles esperam vir pela frente. Eles estão preocupados, eu confesso que eu também, você também deveria estar. A gente se fala na segunda-feira, 8h30 da manhã, no canal do Valor Invest, no YouTube ou no Facebook. Bom fim de semana para você, se agasalha se você está nos estados mais baixos aqui do Brasil, mais ao sul. Te falar, tô falando aqui de São Paulo, tá frio pra caramba. Que a próxima semana traga um pouquinho mais de calor e um pouquinho, quem sabe, de calmaria e boas notícias para você. Continue respeitando a quarentena, que quanto antes puder, essa desgraça acaba. Tchau, tchau. Bom descanso. Até segunda.